Olá meninos, e aí, sétimo ano? Então hoje nós vamos fazer aí duas correções, certo? Correção do que você aprendeu e também a correção do reação. Então vamos lá pegando a apostila e lá na página 86, 87, 91 e 92, para que a gente então possa fazer essas correções. Aí logo de início vem o que você aprendeu. No que você aprendeu, né? Ele me dá aí alguns nomes, certo? E pede para que seja completado a tabela. Então, os nomes que ele vai me dar vão ser, né? O ectotermos, dicotiledônia, musgo, fazem fotossíntese, pteridófitas, alimentam-se de outros seres vivos. Na letra G, ele me dá com fecundação. Então, a letra G ela já vem amarelada porque ela já foi feita lá na frente. Então, ela é o exemplo, né? A letra H é somente semente nua, aí algas e protozoários, depois sem coluna vertebral. Na letra K, peixes, anfíbios e répteis. E na letra L vem milho, certo? Então vamos lá fazer aí uma correção dessas atividades. E aí logo no início vem aqui, ó, células. Os organismos podem ser unicelulares, pluricelulares, certo? No segundo tópico vem em relação à reprodução. A reprodução dos organismos pode ocorrer de forma sexuada quando ocorre a fecundação, que é o exemplo já dado, que já vem pronto na apostila, e a reprodução também pode ocorrer de uma forma assexuada, aquela que não tem troca de material genético, não envolve gametas, como por exemplo, uma brotação, uma regeneração aí, uma muda que se faz de uma planta através de um galho. É um tipo de reprodução assexuada, certo? Então não ocorre a fecundação. Já em relação à alimentação, nós temos aí que os organismos podem ser autótrofos, aqueles que então vão produzir, sintetizar aí o próprio alimento, ou podem ser heterótrofos, aqueles organismos então que aí não conseguem sintetizar o próprio alimento, precisam se alimentar de outros organismos, como por exemplo nós, né? Então os autótrofos, nós temos organismos que fazem a fotossíntese, exemplo, plantas, algas, fazem o processo fotossintético. E os heterótrofos são os que se alimentam de outros seres vivos. Em relação ao reino, nós temos aí o reino Archaeobacter, né? Tendo como representante os organismos procariontes. Nós temos o reino protista, que vai ter como representante as algas e os protozoários. O reino fungi como representante os fungos, o plantae as plantas e o animalia como representante os animais. Continuando então a atividade, lá no tópico 5, ele me dá a respeito das plantas, que são aí divididas em grupos. Grupos como briófitas, que são aqueles musgos, as plantas avasculares, né? Então nós temos aqui o complemento que é o musgo. E aí eu tenho que lembrar que as briófitas são aquelas plantas pequenininhas que necessitam da água e elas são avasculares. O que é esse avascular? Elas não possuem vasos condutores, elas são tão pequenas que não chegam a ter vasos condutores. E os líquidos, os fluidos internamente nessa planta passam aí de célula por difusão. Outro grupo representado por raízes e agora vasos condutores. Representantes aí dos grupos eu tenho samambaias e avencas. Esse grupo então recebe o nome de grupo das pteridófitas, certo? Que são as nossas famosas samambaias. Já estão um passo à frente das briófitas porque elas têm vasos condutores. Possuindo vasos condutores, essas plantas conseguem atingir tamanhos elevados. Depois, nas gimnospermas, como representante os pinheiros, uma de suas características vão ser sementes nuas. As gimnospermas não possuem frutos que envolvem a semente e auxiliam aí num processo de dispersão, quando, por exemplo, o animal come o fruto e leva a semente para longe. Então, as gimnospermas precisam aí do vento, né, para realizar o processo de polinização, que elas também não têm flores, e até mesmo para levar suas sementes.
Depois, outro grupo de plantas, nós temos aí as angiospermas, que possuem os frutos e também flores e daí por diante. São o nosso grupo mais evoluído, né? Que chegou ao ponto de conseguir aí atingir, né, vários ambientes terrestres, porque agora elas possuem as flores, que fazem aí o processo de polinização, atraindo animais, e elas também possuem os frutos, ao qual faz o processo de dispersão, ao qual atrai os animais ao pegarem os frutos levam suas sementes para outros locais. As plantas podem estar divididas em dois grupos, o grupo das monocotiledôneas e o grupo das dicotiledôneas. As monocotiledôneas sendo representadas aí pelo milho, né? Aquelas plantas que têm a raiz de cabeleira, várias raízes todas do mesmo tamanho, plantas que têm as nervuras todas retinhas na folha, como no milho, como num coqueiro, chamadas de paralelinérvias, entre outras características, né? E nós também temos o grupo das dicotiledôneas, sendo representados aí pelo feijão, aquela que já tem uma raiz principal, pivotante, raízes laterais, já tem uma folha cheia de nervuras, aí toda ramificada. Em relação aos animais, nós temos aí os animais divididos em dois grandes grupos. O grupo dos vertebrados, com coluna vertebral, e é claro que o grupo dos invertebrados, sem coluna vertebral. E em relação aos vertebrados, eles podem ser ectotérmicos, que são os peixes, anfíbios e répteis. Ectotérmicos são aqueles animais, ou também chamados de pecilotérmicos, aqueles animais que não conseguem manter a temperatura corpórea. Eles precisam aí da ajuda do ambiente. E os animais endotérmicos, que são representados por aves e mamíferos, que agora já são dotados dessa característica, eles já conseguem manter aí, né, produzir o próprio calor interno. Continuando, aí nós temos uma autoavaliação. A autoavaliação é importante que vocês façam ela, porque aí na autoavaliação vocês conseguem ver se tem algumas dúvidas que restaram sobre esse capítulo. Tendo alguma dúvida, não deixe de me comunicar que a gente volta e revê essas questões, né? Então, ele faz algumas perguntas ao qual você pode responder. Consegue entender as relações entre as categorias taxonômicas? Consegue escrever o nome científico de um ser vivo respeitando as ordens? Entende as razões de criação de domínio e o que é capaz de diferenciá-los? Consegue apontar os reinos, né, reino animal, vegetal? Consegue diferenciar os grupos de plantas, angiosperma, gimnosperma, pteridófitas, briófitas? Consegue citar o representante mais conhecido de cada grupo dos invertebrados? Então, se você consegue realizar essas atividades, não restam dúvidas, a gente pode ir para o capítulo seguinte. Caso contrário, me comunique, manda aí por e-mail ou responda aí no vídeo, né? Deixa um comentário que a gente volta aí e revisa, certo? Pode utilizar a apostila para fazer a autoavaliação, né? Voltando lá nos capítulos e observando se resta alguma dúvida. Dando sequência, nós chegamos agora aqui no Reação. E aí no Reação nós temos dois textos. O texto 1 fala em revisão taxonômica realizada com caranguejos marinhos do gênero Persephona lit, 1817, quando foi, né, descrito aí, que habitavam regiões restritas da costa América do Sul. Foram comparadas 10 espécies pertencentes a esse gênero, baseando-se na morfologia e na filogenética molecular das mesmas. Com base nos resultados das análises moleculares e morfológicas desse estudo, os autores propõem modificações substanciais às categorias taxonômicas atual desse gênero, considerando que existem apenas 8 espécies válidas do Perséfona. O que acontece? Nós em sala discutimos a respeito disso. Antigamente se utilizava as características básicas, gerais dos organismos. E muitos organismos que pareciam ser das mesmas espécies, hoje em dia não são mais classificados como organismos da mesma espécie. Porque nós temos aí animais que se parecem muito, mas quando se faz um estudo genético, identifica-se que realmente não são da mesma espécie. E até mesmo animais que
tem características muito distintas, você olha, nem parece ser da mesma espécie, como animais com colorações bem diferentes, quando se faz um estudo genético, o que é possibilitado hoje em dia, né, há anos atrás, 1817, não se tinham essa capacidade aí de estudos, né, tão aprofundados. Então, quando a gente pega organismos que são tão diferentes, a gente pode aí fazer um estudo genético e identificar como organismos da mesma espécie. Então, essa questão genética, esses estudos moleculares, eles estão vindo com muita força e modificando muito o meio científico. E aí o texto 2 diz o seguinte: pesquisadores identificaram e descreveram uma nova espécie de anura, ordem de animais que inclui sapos, rãs e pererecas, nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. A nova espécie, de apenas 15 milímetros, pertence ao gênero Pseudopalidoca, do qual fazem parte outras 18 espécies, conhecidas como rãezinhos do brejo, que ocorrem em diversas regiões da América do Sul. Beleza. Depois ele traz então duas perguntas relacionadas a esse texto. A letra A diz o seguinte: aponte semelhanças e diferenças entre os trabalhos científicos apresentados. Então os dois textos, né, estão falando aí da taxonomia, da característica taxonômica desses animais, né? Então, por meio de qual características morfológicas e moleculares estão sendo utilizadas para classificá-los. O primeiro, né, é um trabalho de revisão taxonômica. O que seria essa revisão taxonômica? Estão tirando ele de um grupo de organismos e colocando em outro grupo. Então, estão revisionando. Taxonomia é essa característica de dar aí, de identificar a espécie do animal, né, a família que ele pertence, o gênero e a espécie. Então, o primeiro está sendo um trabalho de revisão, que conclui que apenas 8 das 10 espécies de caranguejo do gênero estudadas pertenciam realmente a esse gênero. Então, eles estão, né, modificando aí algumas características, algumas taxonomias, colocando esses organismos nos devidos lugares, vamos assim dizer. E o segundo trabalho é um trabalho que vai descrever uma nova espécie. E aí nós já vimos, né, as características que são necessárias para que se descreva uma nova espécie e como deve ser, então, aí feito a sua nomenclatura, quais regras taxonômicas devem ser seguidas para que se dê, então, uma nomenclatura correta e se encaixe ela agora numa taxonomia, numa taxonomia correta. E a letra B, né, diz o seguinte: justifique a frase e discuta. A classificação não é uma ciência exata, certo? Então, a classificação dos seres vivos, ela era muito utilizada as características gerais do organismo, principalmente as características internas, né? Hoje em dia, a gente sabe que as características são utilizadas características gerais, mas principalmente tem que ser analisado aí as características agora morfológicas desses animais, né? E também as características aí moleculares, genéticas. Então, o que acontece? A classificação de seres vivos, ela é baseada nas características que reúnem e os separam diversas categorias taxonômicas. A grande diversidade de espécies, ainda não descrita, torna essa classificação instável. Ou seja, muitos organismos hoje em dia estão dentro de classificações por terem características parecidas, por se parecerem, mas que a gente sabe que muitos estudos ainda estão por vir. Como nós já vimos em aula, que antigamente, né, plantas e algas ficavam dentro da mesma classificação. E hoje em dia as algas já foram retiradas do grupo das plantas e se enquadram no grupo dos protistas. Mas nada impede de que futuramente, com novos estudos, novas descobertas, aí elas novamente sejam retiradas aí desse grupo taxonômico e sejam então aí ou criado um novo grupo ou realocadas dentro de um novo grupo que venha a ser aí criado. Então, isso é
a ciência, essa classificação não é uma ciência exata, porque ela passa por muitas modificações e ela ainda está num período inicial, vamos assim dizer, em relação à classificação e em relação às descobertas de espécies. Lembrando que nós temos um número muito grande de espécies ainda que não foram estudadas, descobertas, que não se tem conhecimento nenhum, né? Então, conforme a ciência desenvolve novas técnicas que permitem determinar com maior precisão o parentesco entre as espécies. Hoje em dia, a técnica mais utilizada é a técnica, né, das características genéticas, mas temos que lembrar que essas técnicas também são técnicas muito caras, né? Então aí não é todos os animais, plantas, fungos, tudo que vão sendo descobertos que passam por um crivo, por um estudo genético tão aprofundado. Por isso que à medida que vai avançando a ciência, nós temos aí modificações em relação à classificação taxonômica. A número 2 já diz o seguinte: os gráficos mostram o tempo de sobrevivência de 5 bactérias em superfícies caseiras em diferentes temperaturas. A Campylobacter jejuni, a Escherichia coli, a Salmonella Settemberg, responsáveis pela intoxicação alimentar, né, que ela geralmente dá muito vômito, diarreia, quando você come algum alimento aí meio estragado, quando você come aquela maionese, geralmente, ovo, muito presente a salmonella. A Listeria monocytogenes, né, causa sintomas gripais ou graves doenças em recém-nascidos, e a Staphylococcus aureus, que causa danos no tubo digestório, no sangue, na pele e até nos ossos. Então aí eu tenho os gráficos representando, né, o tempo de sobrevivência das bactérias no tecido úmido, o tempo de sobrevivência no tecido seco, o tempo de sobrevivência de bactérias no plástico. Então já vejo que é bem reduzido em relação à temperatura, ó, 4 graus, 8 graus, 25 graus. E eu tenho aí, né, o tempo de sobrevivência de bactérias no aço inoxidável. Então eu vou ter aí também, né, essas 5 bactérias, né, a jejuni, coli, a monocitogênese e as outras duas também, sendo representadas aqui pelas colorações distintas, né, respectivas. Aqui eu vejo sempre, ó, primeiro a jejuni, todas elas respectivamente, e eu mostro então a sobrevivência dessas bactérias em diferentes aí, vamos assim dizer, diferentes tecidos ou estruturas, né, que possam ser colocadas, tanto no tecido, no plástico e no aço, em diferentes então, superfícies, vamos assim dizer. E em relação às temperaturas, eu vou ver, né, que tem as temperaturas ideais para a sobrevivência dessas bactérias. E aí ele pergunta o seguinte na questão, então: passar um pano úmido nas mesas não significa que elas estarão limpas e livres de bactérias ou de outros micro-organismos. E o mesmo vale para as bandejas de pratos de alimentação, porque em algumas delas foi encontrada a mesma quantidade de bactérias que podem ser colhidas em assentos de banheiros públicos. Em alguns testes, pesquisadores encontraram comida, E. coli, urina, fezes e sangue no corrimão de escadas rolantes e até muco, e onde há muco também podemos encontrar vírus. As afirmações e as informações dos gráficos concordam ou se contradizem, expliquem. Então aí as informações, quando são analisadas, elas concordam, né? Porque o aço inoxidável ele é usado para fazer, ó, maçanetas de porta, utensílios de cozinha, corrimões e escadas. Isso me mostra o quê? Que a sobrevivência no aço inoxidável desses micro-organismos, né, geralmente nas temperaturas aí, ó, de 25 graus, que são as temperaturas que a gente vive, né, nossa temperatura ambiente, 25, 30 graus, então eu já vejo que tem uma sobrevivência dificultada. Então, se eu utilizo esses materiais, agora, eu então vou fazer o quê? Eu ter uma redução do índice de bactérias encontrados. E objetos plásticos são muito comuns em quase todos os lugares, como bandejas de restaurantes, utensílios em geral, sacolas e embalagem. De acordo com o gráfico, esses materiais e o tempo de sobrevivência das bactérias é maior. Então, eu vou ter aqui, ó,
olha as bactérias aqui, eu já tenho uma dificuldade de sobrevivência, né? Em relação ao tempo em horas aqui que elas vão sobreviver. Então, olha em relação a aureus. Eu vou ter aqui, ó, 25 graus, né, na temperatura, e ela vai conseguir sobreviver aqui, ó, por 50 horas no plástico. Então, quando eu tenho, olha o tecido eu vou ter um tempo de sobrevivência das bactérias muito maior nos tecidos, tanto úmido quanto seco. Então, a limpeza aí, só em passar um pano úmido, não necessariamente vai deixar o ambiente limpo, porque um tecido pode conter bactérias vivendo aí, ó, por 5, 6 horas tranquilamente, ao contrário de superfícies plásticas, que já tem um tempo reduzido, e superfícies aí, como no aço inoxidável, metálicas, que já tem um tempo menor ainda de sobrevivência, certo? Então, as informações, elas concordam aí. Passando para a reação, né, nós temos um mapa que diz o seguinte, né, em dezembro de 2015, graças ao trabalho de 575 botânicos do Brasil e outros 14 países, foram publicados a segunda versão da lista de espécies de flora do Brasil, agora calculada em 46.097 espécies. Quase metade, 43%, é endêmica. Uma planta endêmica, por exemplo, é uma planta que só ocorre no território nacional, mas em nenhum outro lugar do planeta. O total coloca o Brasil como o país continental com maior riqueza de plantas do mundo, né? Lembrando que esses biomas representados aí no mapa estão passando por grandes devastações, né? Como a Amazônia, a Mata Atlântica, que ocupava aí, ó, se eu pego a Mata Atlântica ocupando grande parte do território nacional, né, essa era a área que ela ocupava. Hoje nós temos apenas de 6 a 9% desses fragmentos, são pequenos pedacinhos. Toda essa área de Mata Atlântica aqui já foi destruída, ocupada aí pelas grandes cidades, pela industrialização, por monoculturas como eucalipto, café, entre outras. A primeira versão do levantamento, publicada em 2010, listava 40.989 espécies. Esse número não vai parar de crescer tão cedo, porque espécies são identificadas e descritas continuamente em revistas científicas. Em média, os botânicos apresentam cerca de 259 espécies aí por ano, né, de plantas sendo descobertas. Observe a distribuição na letra A geográfica das coletas de amostras de plantas utilizadas no trabalho e aponte a região do Brasil com maior quantidade de espécies analisadas. Então, a maior quantidade de espécies analisadas ela foi a Mata Atlântica. E qual é o grupo de plantas com maior número de espécies coletadas em todo o país, né? Então eu tenho aí as angiospermas, que vai ser o grupo que mais se adapta aos nossos ambientes, porque eu tenho que lembrar que as angiospermas são as plantas dotadas de flores que facilitam o processo de polinização realizado aí por animais, e ela também, né, proporciona uma variação genética, e ela também possui os frutos que ajudam no processo de dispersão, de levar essas sementes aí para longe da planta mãe. E a número 2 diz o seguinte: a dengue é um problema de saúde pública que acomete milhares de pessoas por todos os anos no Brasil. Uma das medidas mais eficazes no combate da dengue é a eliminação de águas paradas, onde podem proliferar as larvas dos mosquitos Aedes aegypti. Considerando as características do grupo a qual pertencem os mosquitos, responda: qual é o tipo de desenvolvimento metamórfico desse animal e quais são os seus estágios. Eu tenho que lembrar que o mosquito ele passa por uma transformação, por um processo chamado de metamorfose. Ele vai botar o ovo, né? A fêmea aí bota o ovo, do ovo vai eclodir uma larva, que agora tem desenvolvimento indireto. O que é o desenvolvimento indireto? O indivíduo nasce com características diferentes do indivíduo adulto, certo? Diferente do nosso organismo, que na nossa espécie, aí o filho nasce com as características já do indivíduo adulto. Claro que vai passar por algumas modificações. Então, na nossa espécie, nós temos o desenvolvimento direto. A larva se desenvolve, vai formar um casulo, né, que aí é chamado de
pupa ou crisálida e do qual vai agora emergir um indivíduo adulto, um mosquito aí adulto. E depois, na letra B, qual dos gráficos ilustra o tipo de crescimento corporal esperado para esses mosquitos? Eu tenho que lembrar que os artrópodes, eles possuem exoesqueleto. Então, eles não têm um crescimento igual que tem os mamíferos, os répteis e por aí vai. As aves, eles têm um crescimento que vai dando por um processo chamado de muda ou equidíase. Então, eles permanecem por um longo tempo, depende da espécie, é claro, por um período sem sofrer modificação corporal, mas vai tendo desenvolvimento interno dentro do exoesqueleto. Quando, então, o exoesqueleto não suporta mais esse crescimento, o exoesqueleto se rompe e aí ele cresce rapidamente, né? Passa pelo processo chamado de muda. E aí, então, ele sai de dentro desse exoesqueleto, ele está vulnerável nesse processo, nesse período, até que seja aí refeito esse exoesqueleto, né, secretado um novo exoesqueleto. Então, o crescimento dos artrópodes ele vai sempre muda, estável, muda, estável, muda, estável, certo? Lembrando que nesse processo, partes corpóreas podem ser regeneradas, como patas, por exemplo, porções internas aí desse animal. Então, os insetos são artrópodes e apresentam esse exoesqueleto quitinoso que limita o crescimento do corpo. Então, ele tem uma armadura externa e ele vai crescendo dentro dessa armadura. Quando a armadura não mais agora aguenta, ela então é rompida e aí o indivíduo sai. Isso os obriga a realizarem as mudas para poderem crescer. Com o crescimento, como o crescimento não é contínuo, né, não é um crescimento aí igual que a gente vê no gráfico A, certo? É o gráfico B, então, que vai representar. O exoesqueleto foi uma importante aquisição porque promove sustentação do corpo, evita desidratação, saída de água, por exemplo, e vai dar aí uma proteção contra os predadores. Então, meninos, encerramos por aqui hoje a correção aí do que você aprendeu e do reação das páginas 86, 87, 91 e 92. Até a próxima, grande beijo e fiquem protegidos dentro de nossas casas. Beijão, até mais!